Bem, neste momento passamos a discutir a ideia de modelos dirigidos por engenharia. Então aqui nós vamos não mais levar em conta a questão do processo, de máquina de estado, né, de eventos, a questão da cronologia de interação, e sim levar em conta a ideia de modelos que nos permitem gerar código de forma automática, tá certo? Então aqui parte para uma fase onde vai ter importância ferramentas e automação do processo. Modelo dirigido por engenharia, MDE. No modelo dirigido por engenharia, utiliza-se uma abordagem para desenvolvimento de software, na qual os modelos são mais importantes do que os programas, constituindo-se no principal produto do processo de desenvolvimento. Os programas executáveis aqui são gerados automaticamente a partir dos modelos. Então os modelos tomam uma importância que em nenhum outro modelo, em nenhum outro encaminhamento tem, né? Então aqui é muito importante. Os defensores do MDE argumentam que, devido ao alto nível de abstração na engenharia de software, os engenheiros não devem mais se ocuparem com detalhes específicos de linguagem de programação ou plataforma ou codificação. Então é preciso focar na modelagem para que elas de fato representem as necessidades do usuário, e com isso a gente consiga então gerar esse código mais fidedigno possível e atender os interesses da empresa e dos seus usuários. O uso do MDE. O MDE ainda está em um estágio inicial de maturidade, não estando claro se terá um impacto significativo na prática da engenharia de software. Então, um momento ainda de transição, um momento de avaliação, né? E nós podemos destacar alguns prós do uso do MDE. Ele possibilita que os sistemas sejam tratados em um alto nível de abstração. Então, quando você está trabalhando com os diversos modelos que compõem a representação desse sistema, você não está trabalhando a nível de hardware, a nível de codificação, a nível de linha de código, de IDE, etc. Você está trabalhando um nível mais alto. A geração automática de código significa que é mais barato o desenvolvimento e o processo de adaptação de sistemas para novas plataformas. Então isso é uma tendência de que o código gerado seja tão bom e tão eficiente quanto o código escrito por um programador. E há uma tendência também de que isso seja mais rápido, né, e que esse código seja tão eficiente quanto. Os contras, os aspectos contrários são: os modelos para abstração não necessariamente são corretos para implementação. Então existe um gap aí, existe uma distância, né, onde você, ao partir de um modelo, não necessariamente você vai ter essa implementação correta. A economia com a geração de código, né, que é obtida, ela pode ser desperdiçada, ela pode ser perdida pelos custos de desenvolver tradutores para novas plataformas. Então o investimento em alugar, em comprar, em ter acesso a essas ferramentas pode acabar consumindo o recurso que se economizou com a geração automática de código. MDA, modelo dirigido pela arquitetura. No modelo dirigido pela arquitetura, nós temos aí um antecedente do modelo mais genérico de engenharia dirigida. Ele é um precursor. MDA é um modelo que usa um subconjunto de ferramentas UML para descrever um sistema em termos de projeto e implementação. Esses modelos são criados em diferentes níveis de detalhe de abstração e a partir de uma plataforma independente de alto nível é possível gerar código e sem a necessidade de intervenção manual, automatizando o processo de escrita de código. Tipos de modelos. Esses modelos eles podem ser agrupados em três grandes categorias, né? O primeiro deles seria o modelo de computação independente, ou SIM. São modelos que retratam abstrações importantes do domínio do sistema. SIM são algumas vezes denominados de modelos do domínio.
Modelos independentes de plataforma, o PIM. Esse modelo não faz referência à sua implementação. O PIM é geralmente descrito usando modelos UML que retratam a estrutura estática do sistema e suas respostas a estímulos externos ou internos. Modelos de plataformas específicas, PSM. Este modelo é derivado do PIM, com adaptações para cada plataforma específica. Em princípio, eles podem ser uma camada que oferece serviço para uma determinada plataforma de hardware. É o modelo mais dependente da máquina para a qual você vai desenvolver dentre os três. Bem, aqui nesta figura nós temos os três níveis que foram explicados no slide anterior, né? Nós temos aqui especificidades, linhas gerais do modelo do domínio, né, do negócio, tá certo? Que é chamado de modelo independente, de computação independente, tá certo? E que vai definir linhas gerais para efeito de construção desse software. Nós temos o segundo modelo, que é um modelo baseado em UML, em ferramentas gráficas, né, que é independente de plataforma, que por sua vez gera um código para ser apropriado por um modelo que é específico e dependente de uma plataforma, que é onde vai ter a geração de código, né? Então nós temos aqui processos de tradução, né, que utilizam entradas específicas, né, no sentido de que se chega a esse código executável. Então os três níveis retratados no slide anterior, você tem aqui a computação independente, que está mais amarrada à questão do domínio do negócio, o modelo independente de plataforma, que usa gráfico, UML e outros padrões no sentido de fazer essa especificação, e um modelo extremamente dependente que gera código para uma máquina real e específica, tá certo? Então é nesse sentido que nós temos essas transformações que integram esses três modelos. Então veja, essa ideia de um modelo para múltiplas plataformas, né, um modelo de independente de plataforma, que é o que nós vemos aqui nessa figura, tá certo? Permite basear-se em padrões de especificações, quer seja para Java, como é o caso aqui do J2E Translation e as especificações do modelo J2E. Ressalto que o J2E recentemente chama-se Java EE, né, que é Java Platform Enterprise Edition, que é o Java EE, que é um padrão orientado à comunidade, que é alimentado por empresas, por grupos de usuários, por especialistas, por pessoas individualizadas que definem um padrão. Então esse padrão permite que esse modelo independente de plataforma possa especificar dentro dessa padronização e a geração de código possa ocorrer gerando um código Java. A mesma coisa para o .NET aqui, que é da Microsoft, né, que é um modelo proprietário. Então existe um modelo de especificação que permite gerar código e termos um programa C# aqui, por exemplo, tá certo? Então essa é a linha, vamos dizer assim, que nós temos para permitir essa independência de plataforma. Então você tem padrões que dizem de que forma essa especificação deve ser feita para que possa atender um determinado padrão específico. Aqui, fazendo um adendo aos slides originais do 5º capítulo do Somerville, nós acrescentamos aqui uma figura que nos permite ilustrar uma especificação Java EE aqui de uma arquitetura que permite ser compatível com esse padrão aqui. Então nós temos aqui no caso 3 camadas, uma camada voltada para a máquina cliente, uma camada de cliente, onde esse cliente vai ter sua aplicação específica para poder acesso a essas páginas, uma camada específica para o servidor, tá certo? Que vai interagir com o browser do cliente e lidar com as questões das regras de negócio, e uma camada específica para dados, para o banco de dados aqui. Então esse material aqui você pode encontrar no site https://docs.oracle.com/javae/5/tutorial.doc/bnaay.html.
Então você pode encontrar esses detalhes que mostram especificação da plataforma Java EE, que permite geração de código de forma independente de uma plataforma específica, por exemplo. Qual é a relação entre métodos ágeis e MDA? Os desenvolvedores MDA afirmam que há toda a possibilidade de interação e combinação, já que a abordagem MDA, ela por si só é iterativa, né? E, portanto, pode ser usada casada com os métodos ágeis, que pressupõem a ideia de um protótipo, para que possa haver validação. A noção de uma ampla modelagem inicial contradiz as ideias do Manifesto Ágil, fazendo com que poucos desenvolvedores ágeis sintam-se confortáveis com o modelo dirigido por engenharia, que requer modelos completos e corretos, íntegros, né? Então, isso aqui gera um certo conflito entre o desenvolvedor ágil e os modelos MDE. Se as transformações podem ser automatizadas totalmente a partir do método PIM, então, em princípio, a MDA pode ser usada em processos ágeis, pois nenhuma codificação adicional seria necessária. Então, o autor apresenta aqui essas restrições do ponto de vista de MDE, mas total compatibilidade do ponto de vista de MDA. Considerações sobre a adoção de MDA e MDE. Um conjunto de fatores tem limitado a adoção de MDE e MDA. O suporte especializado nas ferramentas de conversão é altamente requerido, é necessário no processo que leva à elaboração desses modelos e, consequentemente, à obtenção do código. Há uma disponibilidade limitada de ferramentas disponíveis, exigindo ainda adaptações e customização de seus ambientes. E isso é uma coisa que tem uma certa curva de aprendizagem que vai levar um certo tempo para se ter domínio dessas ferramentas. Para grandes sistemas com ciclos de vida usando MDA, as empresas relutam em desenvolver suas próprias ferramentas ou contratar empresas terceirizadas para prestarem serviço específico para esse fim, porque é um serviço que ainda pairam dúvidas sobre a sua potencialidade de retorno e sobre a questão da validade, né, do custo-benefício, porque esses investimentos em alguns casos chegam a ser bastante elevados. Adoção do modelo dirigido pela arquitetura. Esses modelos são bons mecanismos para facilitar a discussão sobre o design de software. Entretanto, deve-se registrar que abstrações muito usadas em discussões podem não ser as efetivamente usadas na implementação. Então, nesse caminho entre a discussão, entre a análise e o projeto e a implementação efetiva, você pode ter pequenas derivações, você pode ter pequenas alterações, você pode flexibilizar em cima de um determinado modelo para atender uma necessidade específica da sua aplicação. Para a maioria dos sistemas complexos, a implementação não é o maior problema. Atividades como engenharia de requisitos, segurança, questões de confiabilidade, integração e testes são sempre mais importantes do que a implementação em si. Ainda na discussão sobre a adoção de MDA, o argumento de independência de plataforma é válido apenas para grandes sistemas com ciclos de vida compridos, longos, né? Para produtos de software que não têm essa característica, as economias obtidas são perdidas pelos custos de sua introdução e pelo desenvolvimento ou aquisição de ferramentas. Então, aqui é um obstáculo essa questão da adoção. A larga adoção de métodos ágeis em paralelo com o uso de MDA tem dividido a atenção e freado e brecado a adoção em maior escala dessa abordagem. Então são questões basicamente conflitantes, né? Porque acabam indo por outros meios para buscar a questão da agilidade. Então existe uma certa desconfiança nessa questão. Bem, um adendo que nós resolvemos fazer aos slides originais do Somerville
capítulo 5, é exatamente mostrar aqui uma ferramenta, Magic Draw, por exemplo, que é uma ferramenta para geração de código automático aqui, nessa linha do que nós estivemos falando ao longo desta sessão, né? Então, ó, Magic Draw é uma ferramenta, né, voltada para arquiteto de software, analista de sistemas, etc. e tal, e que, no caso, facilita a análise e o design orientado a objetos, né, de sistemas e banco de dados. Providencia a geração de código, né, para Java, C++, C Sharp, etc. e tal. Então, é uma ferramenta interessante que possui um mercado bastante consolidado e é um exemplo do que falamos nos slides anteriores. A Magic Draw, por exemplo, pode ser encontrada aqui no endereço https://www.nomagic.com/products/Magic Draw number intro, né? Então você pode clicar aí, dar uma olhada, tal. Então alguns exemplos aqui, ó, Boeing, Rolls-Royce, NASA, né, Nissan, Toyota, né, Sony, Google, tá certo? Johnson & Johnson, Red Hat, ESPN, NSA, né? Então, o governo e empresas privadas usando essa ferramenta. Então, tem várias ferramentas, é interessante até você pesquisar aí no seu computador, dar uma pesquisada, dar uma fuçada, ver se baixa alguma ferramenta dessa para poder dar uma praticada, ok?